Olá pessoal, aqui é o Richard Santos falando aqui do sul da Flórida. Eu, como vocês, estou muito triste. Mas a vida nos ensina que nós temos que aprender a reagir aos desafios. Hoje o Brasil acordou com aquele gosto amargo de derrota, talvez até pior do que quando o Brasil perde uma Copa do Mundo no último jogo, na decisão. E muitos de vocês estão me ligando, perguntando a minha opinião, me sinto até lisonjeado, perguntando qual é a minha visão, estando aqui dos Estados Unidos, já que eu falo de política. O que eu poderia falar para confortar o coração de quem me ligou, até mesmo de você que me segue no meu canal? Pessoal, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: existe sim um paralelo com a campanha aqui dos Estados Unidos, com a de 2020 da reeleição do presidente Donald Trump. Antes de ousar a dar meus comentários sobre o resultado do primeiro turno, eu gostaria que você visse um vídeo, o link está aqui embaixo, muito polêmico, chamado Biden verbaliza organizar a maior fraude eleitoral da história americana. Confissão ou delírio? Até a presente data, ele está com 107.549 visualizações. É bem expressivo o número de visualizações. Ele foi postado no dia 6 de novembro de 2020. Vale a pena você ver. E você tira suas conclusões. O que aconteceu ontem? Eu que acompanho política muito mais aqui do que no Brasil, mas escutando, né? Nós vamos tomar o poder, nós vamos tomar o poder, né? Todo esse questionamento do voto eletrônico, do que aconteceu aqui em 2020. Se você não viu, vale a pena você ver o documentário chamado 2.000 Mulas, que você nunca mais vai ver o sistema eleitoral americano da mesma maneira. Do apoio do governo democrata americano, já querendo dar uma proteção do resultado das eleições brasileiras, botando o dedo aí dentro. Tudo isso a gente se reserva o direito de perguntar e questionar. Ou até mesmo quando você vê aí o Supremo, né? O Supremo não, que o TSE dizendo que ninguém poderia contestar as eleições, coisas parecidas, vocabulários muito parecidos, que a gente começa a ver que essa agenda é a mesma. E pessoal, quando a gente para pensar no nosso querido Brasil, é uma peça fundamental nesse jogo mundial geopolítico. O Brasil é importante. E se nós pararmos para pensar a relevância do Brasil nas Américas, vamos chamar a América do Norte, a América Central e a América do Sul, o Brasil é o último sobrevivente que ainda o socialismo não está acelerado, não está forte. E com tudo que acontece, que a gente escuta, o Brasil é o calo nesse jogo mundial. E o homem que sustenta essa briga toda chama-se Jair Messias Bolsonaro. É ele. Então, já que eles não podem ganhar pela massa popular, que o mundo ficou encantado com a massa de gente que nunca houve na história brasileira e com certeza mundial, até mesmo quando um presidente sai do país dele e vai para outro, junta tanta gente, se não pode vencê-lo, vamos destruí-lo. É o que aconteceu aqui com o Trump. Só que pelo meu lado otimista, passadas horas, meditando, escutando, lendo, eu ouso dizer, se bobear, foi a melhor coisa que aconteceu para o Brasil. Pare para pensar com essa ótica. Pessoal, nós não podemos esquecer que antes dele ter sido político, ele foi capitão, ele é militar, ele tem a mindset de militar. E nós sabemos que militar é estrategista. Então, eu, de novo, ouso dizer que todos os militares que estão com eles já sabiam que isso ia acontecer. Isso não é novidade para eles.
Então, quando eu vejo o resultado, 15 senadores eleitos, 101 deputados, se eu não estiver enganado, 8 governadores, mais os que foram para o segundo turno, o apoio a ele vai ser muito grande. E ainda vou mais longe. Hoje, praticamente, nós teremos o Senado e as câmaras de deputados. E se você entende um pouquinho o que isso significa para apoiar um presidente, isso é gigantesco. Isso aí é de suma importância. Haja visto, voltando para aqui para os Estados Unidos, o desespero que o Joe Biden está, que os democratas estão, de perder mês que vem, no midterms, as câmaras de deputados e o Senado. Porque perdendo, nós iremos anular de vez por todos os democratas aqui nos Estados Unidos. Principalmente essas ações descabíveis do presidente Joe Biden. Então, quando eu vejo isso, pessoal, o que o Bolsonaro fez? Porque antes das eleições existia esse assunto de fraude, é fraudado, não é fraudada, vai acontecer isso, não vai acontecer. Eu ouso dizer, se bobear, a esquerda mordeu a isca. Porque agora ele vai ter uma adesão do povo muito maior do que não tinha no passado. E agora eles têm informação. Aquela máxima. O que eles vão fazer com a informação é outra coisa. Mas eu não acredito, pessoal, que vão deixar o Brasil virar um país comunista, virar uma Venezuela, ver o que aconteceu em China, a Chile, a Argentina, os nossos vizinhos. Eu não acredito nisso. Alguma coisa será feita. E com certeza, pessoal, nós estaremos vendo cenas incríveis, nós estaremos recebendo informações incríveis até o dia 30 de outubro. Eu não consigo ver diferente. Eu sou realmente um cara muito otimista e, de repente, tudo isso foi necessário para que nós pudéssemos acordar e abrir os nossos olhos. Alguns estudiosos aqui dos Estados Unidos, e faz um certo sentido, eles falam o seguinte: se o presidente Donald Trump, vem outro paralelo, tivesse sido reeleito, nunca os americanos, para a maioria dos americanos, digamos assim, saberiam a fúria democrata e o que é o fake news, o deep state, o establishment e a podridão de Washington. Da mesma maneira, todos nós, principalmente os da minha idade, né, da minha geração, nós podemos dizer, todos nós fomos enganados. Todos nós fomos enganados. E o presidente Jair Messias Bolsonaro desvendou. E hoje, milhões de brasileiros não conseguem ver a mídia da mesma maneira, entende o que é o fake news, passou a acompanhar política, passou a questionar político, e é revoltante ver o quanto nós fomos enganados. Religião e política não se discute. Sim, se discute. Hoje eu estou convencido que religião e política se discute, e isso é uma estratégia comunista para tu não falar de Deus e não discutir política para deixar eles na surdinha, como diz aí o carioca, no sapatinho, infiltrar na sociedade. Eu quero começar a fechar esse vídeo com a seguinte pergunta para você. E eu gostaria muito que Deus me desse essa oportunidade de ter alguns debates. Imagina você, no primeiro dia de posse do outro candidato, não existir Deus. Imagina você acordar e não existir a pátria. Imagina você acordar e não existir a família. Ou imagina você, no primeiro dia de posse do outro candidato, não existir a querida e cobiçada liberdade. Imagina isso.
Imagina isso. Medita nisso. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar este canal. Eu espero que tenha dado uma resposta aos mais curiosos, aqueles que estavam esperando algum paralelo meu, mas a agenda é igual. Eu digo para vocês o seguinte: aquele que Deus tem um propósito não será parado. E Deus nunca perdeu o controle da situação e não vai perder. Haja visto o que está acontecendo aqui. Deus trabalha de maneira misteriosa para mostrar e revelar as coisas. É incrível. Nenhum de nós queremos passar por isso, como esses mesmos estudiosos falam, né? São missões que às vezes a população tem que passar. Assim como um soldado vai para uma guerra, ele morre, volta aleijado, seja lá o que for. É a nossa missão de nós que estamos vivendo esse momento. Então façamos o nosso melhor para ajudar e termos a certeza que nós fizemos o nosso melhor. Tá bom? Não se turbe o vosso coração. Saiba que o melhor está por vir e virá. Rich, pera aí, olha como é que tá. Meu amigo, creia somente. Creia somente. Que o Deus de esperança enche a tua vida de paz e graça. E Deus te abençoe e Deus te guarde. E Deus abençoe esse homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Continuemos a orar pela nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado e até a próxima.